Bem-vindo à Leitura de Ouvido, podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é O Elixir da Longa Vida, de Honoré de Balzac. Um dos pais do realismo francês, genial observador do seu tempo, mas aqui com um conto que tem toques de fantástico e traz para o universo mais contemporâneo uma releitura de Dom Juan. É um conto muito envolvente. Vai ser uma viagem, né? Então, boa viagem, quer dizer, boa leitura. O Elixir da Longa Vida, de Honoré de Balzac. Tradução, Celina Porto Carreiro. Num suntuoso palácio de Ferrara, numa noite de inverno, Dom Juan Belvidéro recepcionava um príncipe da casa de Este. Naquela época, uma festa era um maravilhoso espetáculo que apenas tesouros reais ou o poder de um fidalgo poderiam oferecer. Sentadas ao redor de uma mesa iluminada por velas perfumadas, 7 mulheres alegres conversavam suavemente entre admiráveis obras-primas cujos mármores brancos se destacavam das paredes de estuque vermelho e contrastavam com ricas tapeçarias turcas. Vestidas de cetim faiscantes de ouro e carregadas de pedrarias que brilhavam menos que seus olhos, todas falavam de paixões intensas, mas diferentes como seus tipos de beleza. Não diferiam nas palavras nem nas ideias. O ar, um olhar, alguns gestos, ou o tom serviam as suas palavras de comentários libertinos, lascivos, melancólicos ou zombeteiros. Uma parecia dizer: minha beleza sabe aquecer o coração gelado dos velhos. A outra: gosto de ficar deitada sobre almofadas para pensar loucamente naqueles que me adoram. Uma terceira, novata naquelas festas, quase enrubescia. No fundo da alma sinto remorsos, dizia ela. Sou católica e tenho medo do inferno. Mas o amo tanto, ai, tanto, tanto, que poderia lhe sacrificar a eternidade. A quarta, esvaziando uma taça de vinho de Chile, exclamava: viva a alegria! Leva uma nova existência a cada aurora. Esquecida do passado, ébria ainda das paixões da véspera, esgoto todas as noites uma vida de felicidade, uma vida cheia de amor. A mulher, sentada junto a Belvidéro, fitava-o com um olhar inflamado. Estava em silêncio. Quando será grão-duque? Perguntou a sexta ao príncipe, com uma expressão de alegria assassina nos dentes e um delírio de bacante nos olhos. E quanto a você, quando morrerá seu pai? Disse a sétima, rindo e atirando o seu buquê a Dom Juan, num delicioso gesto infantil. Era uma mocinha inocente, acostumada a brincar com todas as coisas sagradas. Ah, nem me fale, exclamou o jovem e belo Dom Juan Belvidéro. Só existe um único pai eterno no mundo, e a desgraça quer que seja o meu. As 7 cortesãs de Ferrara, os amigos de Dom Juan e o próprio príncipe lançaram um grito de horror. 200 anos depois e sob o reinado de Luís XV, as pessoas de bom gosto teriam rido naquela tirada. Mas talvez também no início de uma orgia, as almas ainda tivessem bastante lucidez. Apesar do fogo das velas, do grito das paixões, do aspecto dos vasos de ouro e prata, do perfume dos vinhos, apesar da contemplação das mais deslumbrantes mulheres, talvez ainda houvesse no fundo dos corações um pouco daquele pudor pelas coisas humanas e divinas que luta até que a orgia o tenha afogado nas últimas ondas de um vinho borbulhante. Já estavam, entretanto, murchas as flores, os olhos se embotavam e a embriaguez se instalava, conforme a frase de Rabelais, até a sola dos pés. Nesse momento de silêncio, uma porta se abriu, e como no festim de Baltazar, Deus se deu a conhecer, apareceu sob os traços de um velho empregado de cabelos brancos, andar trêmulo, sobrancelhas crispadas. Ele entrou com ar triste, apagou com um olhar as coroas, as taças de prata dourada, as pirâmides de frutas, o brilho da festa, o rubor dos rostos surpresos
e as cores das almofadas amassadas pelo braço branco das mulheres. Enfim, trouxe o luto àquela loucura, dizendo estas palavras sombrias com voz cavernosa: Senhor, seu pai está morrendo. Dom Juan levantou-se, fazendo a seus hóspedes um gesto que pode se traduzir por: desculpem-me, isso não acontece todos os dias. A morte de um pai não surpreende com muita frequência os jovens, em meio aos esplendores da vida, no seio das loucas ideias de uma orgia. A morte é tão súbita em seus caprichos quanto uma cortesã em seus desdéns. Mas, mais fiel, nunca enganou ninguém. Quando Dom Juan fechou a porta da sala e caminhou por uma longa galeria tão fria quanto escura, esforçou-se para assumir uma postura teatral, pois, pensando em seu papel de filho, atirara longe com o guardanapo sua alegria. A noite estava lúgubre. O silencioso serviçal que conduzia o jovem até uma câmara mortuária iluminava bastante mal o caminho de seu patrão, de modo que a morte, ajudada pelo frio, pelo silêncio e pela escuridão, talvez por uma reação de embriaguez, foi capaz de introduzir algumas reflexões na alma daquele esbanjador. E ele questionou sua vida e ficou pensativo, como um acusado que se encaminha para o tribunal. Bartolomeu Belvidéro, pai de Dom Juan, era um ancião nonagenário que passara a maior parte de sua vida em transações comerciais. Tendo muitas vezes atravessado as talismânicas terras do Oriente, lá adquirira imensas riquezas e conhecimentos mais preciosos, dizia ele, do que o ouro e os diamantes, com os quais não mais se preocupava. Prefiro um dente a um rubi e o poder ao saber, exclamava ele às vezes sorrindo. Esse bom pai gostava de ouvir Dom Juan lhe contar uma travessura de juventude e dizia num tom zombeteiro, entregando-lhe dinheiro: filho querido, faz apenas as bobagens que te divertirem. Ele era o único ancião capaz de sentir prazer vendo um rapaz. O amor paterno iludia sua senilidade pela contemplação de tão brilhante vida. Aos 60 anos, Belvidéro se apaixonara por um anjo de paz e de beleza. Dom Juan fora o único fruto desse tardio e passageiro amor. Há 15 anos lamentava o bom homem a perda da sua querida Juana. Seus inúmeros serviçais e seu filho atribuíam àquela dor de velho os hábitos singulares que ele criara. Refugiado na sala mais incômoda de seu palácio, Bartolomeu só saía muito raramente, e o próprio Dom Juan não podia entrar nos aposentos do pai, sem ter para tanto permissão. Se esse voluntário anacoreta ia e vinha pelo palácio ou pelas ruas de Ferrara, parecia buscar algo que lhe faltava. Caminhava sonhador, indeciso, preocupado como um homem em guerra com uma ideia ou uma lembrança. Enquanto o rapaz dava festas suntuosas e o palácio trepidava com suas explosões de alegria, os cavalos empinavam nos pátios, os pajens discutiam jogando dados pelas escadas. Bartolomeu comia 7 onças de pão por dia e bebia água. Se precisava de alguma ave, era para dar os ossos a um cachorro preto, seu companheiro fiel. Nunca se queixava do barulho. Durante a sua doença, se o som da trompa e os latidos dos cães o surpreendiam no sono, contentava-se a dizer: "Ah, é Dom Juan que está de volta." Nunca houve sobre esta terra um pai tão compreensivo e tão indulgente. Assim, o jovem Belvidéro, habituado a tratá-lo sem cerimônia, tinha todos os defeitos dos meninos mimados. Ele vivia com Bartolomeu como vive uma caprichosa cortesã com um amante velho, fazendo desculpar uma impertinência por um sorriso, vendendo seu bom humor e se deixando amar. Reconstruindo em pensamento o quadro de sua juventude, Dom Juan percebeu que lhe seria difícil encontrar defeitos na bondade de seu pai. Ouvindo no fundo de seu coração nascer um remorso, no momento em que atravessava a galeria, sentiu-se pronto a perdoar Belvidéro por ter vivido tanto. Voltava a sentimentos de piedade filial como um ladrão se torna honesto pelo gozo possível de 1 milhão, bem roubado. Logo o rapaz atravessou os cômodos altos e frios que compunham os aposentos de seu pai. Depois de ter sentido os efeitos da atmosfera úmida,
respirado o ar pesado, o cheiro rançoso que exalavam as velhas tapeçarias e os armários cobertos de poeira, viu-se no quarto antigo do ancião, diante de um leito nauseabundo, perto de uma lareira quase extinta. Um candeeiro colocado sobre a mesa de formato gótico lançava a intervalos desiguais manchas de luz mais ou menos intensas sobre a cama e mostrava assim a figura do velho sob aspectos sempre diversos. O frio assobiava pelas janelas mal fechadas e a neve, fustigando as vidraças, produzia um ruído surdo. Tal cenário criava um contraste tão chocante com o que Dom Juan acabava de deixar que ele não pôde deixar de estremecer. Então sentiu frio quando, ao se aproximar do leito, um violento clarão empurrado por uma lufada de vento iluminou a cabeça de seu pai. Os traços estavam descompostos. A pele fortemente colada aos ossos tinha matizes esverdeados que a brancura do travesseiro, sobre a qual repousava o ancião, tornavam ainda mais horríveis. Contraída pela dor, a boca entreaberta e desprovida de dentes deixava passar alguns suspiros, cuja energia lúgubre era intensificada pelos uivos da tempestade. Apesar desses sinais de destruição, brilhava sobre aquela cabeça uma incrível e poderosa personalidade. Um espírito superior ali combatia a morte. Os olhos encovados pela doença mantinham uma singular fixidez. Parecia que Bartolomeu tentava matar com o seu olhar de moribundo um inimigo sentado aos pés de sua cama. Aquele olhar, fixo e frio, era ainda mais apavorante porque a cabeça se mantinha numa imobilidade semelhante àquela de crânios colocados sobre uma mesa nos consultórios dos médicos. O corpo inteiramente desenhado pelos lençóis da cama demonstrava que os membros do ancião tinham a mesma rigidez. Tudo estava morto, menos os olhos. Os sons que saíam da boca tinham, enfim, algo de mecânico. Dom Juan sentiu uma certa vergonha por chegar junto ao leito de seu pai moribundo, ainda com um buquê de cortesã em seu peito, trazendo para lá os perfumes de uma festa e os odores do vinho. "Estavas te divertindo?" exclamou o ancião, percebendo o filho. No mesmo instante, a voz pura e ligeira de uma cantora que encantava os convidados, tornada mais forte pelos acordes da viola com a qual ela se acompanhava, dominou o estertor do temporal e ecoou até naquela câmara mortuária. Dom Juan desejou nada ouvir daquela selvagem resposta afirmativa dada a seu pai. Bartolomeu disse: "Não estou zangado contigo, meu filho." Aquela frase cheia de doçura fez mal a Dom Juan, que não perdoou a seu pai aquela pungente bondade. "Como estou arrependido, meu pai," disse hipocritamente. "Pobre Juanino," continuou o moribundo com voz surda. "Eu sempre fui tão bom para ti, a ponto de não desejares minha morte?" "Ah!" exclamou Dom Juan. "Se fosse possível lhe devolver a vida dando uma parte da minha..." "Estas coisas sempre podem ser ditas," pensava o esbanjador. "É como se eu oferecesse o mundo à minha amante." Tão logo concluiu seu pensamento, o velho cachorro latiu. Aquela voz inteligente fez Dom Juan estremecer. Ele imaginou ter sido compreendido pelo cão. "Eu sabia, meu filho, que podia contar contigo," exclamou o moribundo. "Vou viver. Vai, ficarás contente. Vou viver, mas sem tirar um único dos dias que te pertencem." "Está delirando," disse Dom Juan consigo mesmo, e então acrescentou alto: "Claro, meu querido pai, o senhor viverá com certeza, tanto quanto eu, pois sua imagem estará para sempre em meu coração." "Não se trata dessa vida," disse o velho senhor, reunindo as forças para se aprumar na cama, pois se emocionara como uma daquelas suspeitas que só nascem à cabeceira dos moribundos. "Ouça, meu filho," recomeçou com a voz enfraquecida por aquele último esforço. "Não tenho mais vontade de morrer do que terias de ficar sem amantes, vinho, cavalos, falcões, cães e ouro." "Posso imaginar," pensou outra vez o filho, ajoelhando-se à cabeceira da cama e beijando uma das mãos cadavéricas de Bartolomeu. "Mas," continuou em voz alta, "meu pai, meu querido pai, preciso se submeter à vontade de Deus." "Deus sou eu," retrucou o ancião resmungando.
Não blasfeme! Exclamou o rapaz, vendo o ar ameaçador que assumiram os traços do pai. Tome cuidado! O senhor já recebeu a extrema-unção e eu não suportaria vê-lo morrer em pecado. Queres me ouvir? Exclamou o moribundo, cuja boca rangeu. Dom Juan se calou. Um silêncio horrível reinou. Através dos silvos surdos da neve, os acordes da viola e a voz deliciosa chegaram novamente, frágeis como um dia que nasce. O moribundo sorriu. Agradeço por teres convidado cantoras, por teres trazido música, uma festa, mulheres jovens e belas, brancas de cabelos negros, todos os prazeres da vida. Faze-os continuar. Vou renascer. O delírio está no auge, disse Dom Juan. Descobri uma maneira de ressuscitar. Olha, procura na gaveta da mesa. Conseguirás abri-la apertando uma mola oculta pelo grifo. Aqui estou, meu pai. Então aí, apanha um pequeno frasco de cristal de rocha. Ei-lo. Levei 20 anos para... Nesse momento, o ancião sentiu aproximar seu fim e reuniu toda a sua energia para dizer: logo que eu tiver dado o último suspiro, vais me esfregar todo com essa água, e eu renascerei. Tem muito pouco, retrucou o rapaz. Se Bartolomeu não conseguia mais falar, tinha ainda a faculdade de ouvir e ver. A essas palavras, sua cabeça se virou para Dom Juan num movimento de assustadora brusquidão. Seu pescoço ficou torcido como de uma estátua de mármore, que a vontade do escultor condenou a olhar de lado. Seus olhos esbugalhados assumiram medonha imobilidade. Estava morto, morrera perdendo sua única, sua última ilusão. Buscando asilo no coração de seu filho, encontraram um túmulo mais profundo do que os homens cavam habitualmente para seus mortos. Também seus cabelos foram dispersos pelo horror, e seu olhar convulsionado falava ainda. Era um pai erguendo-se raivoso de seu sepulcro para pedir vingança a Deus. Pronto, o homenzinho se foi, exclamou Dom Juan. Ansioso para examinar o misterioso cristal à luz do candeeiro, como um bebedor consulta sua garrafa ao final de uma refeição, ele não vira desbotar os olhos do pai. O cachorro surpreso contemplava alternativamente seu dono morto e o elixir, do mesmo modo que Dom Juan olhava ora para o pai, ora para o frasco. O candeeiro lançava chamas ondulantes. O silêncio era profundo, a viola emudecera. Belvidério estremeceu imaginando ver seu pai se mover. Intimidado pela expressão rígida de seus olhos acusadores, fechou-os, como teria empurrado uma persiana batida pelo vento numa noite de outono. Ficou de pé, imóvel, perdido num mundo de pensamentos. De repente, um barulho alegre, parecendo o grito de uma mola enferrujada, rompeu aquele silêncio. Dom Juan, surpreso, quase deixou cair o vidrinho. Um suor mais frio do que o aço de um punhal saiu de seus poros. Um galo de madeira pintada surgiu de um relógio e cantou 3 vezes. Era uma daquelas máquinas engenhosas com a ajuda das quais os sábios da época se faziam despertar na hora marcada para seus trabalhos. A aurora já avermelhava as janelas. Dom Juan havia passado 10 horas refletindo. O velho relógio era mais fiel a seu serviço do que ele em relação a seus deveres para com Bartolomeu. Aquele mecanismo era composto de madeira, rodanas, cordas, engrenagens, enquanto ele possuía aquele mecanismo particular aos homens chamado coração. Para não mais se arriscar a perder o misterioso licor, o cético Dom Juan recolocou-o na gaveta da mesinha gótica. Naquele momento solene, ouviu nas galerias um tumulto surdo. Eram vozes confusas, risos abafados, passos leves, frufrus de seda, enfim, o barulho de um bando alegre que tenta se controlar. A porta se abriu e o príncipe, os amigos de Dom Juan, as 7 cortesãs, as cantoras, surgiram na estranha desordem em que ficam dançarinas surpreendidas pelas luzes da manhã, quando o sol luta com o fogo enfraquecido das velas. Chegavam todos para apresentar ao jovem herdeiro as condolências de praxe. Ora, ora, terá então o pobre Dom Juan levado a sério essa morte? Disse o príncipe ao ouvido de Brambila. Mas seu pai era um homem muito bom, respondeu ela.
Entretanto, as meditações noturnas de Dom Juan haviam imprimido a seus traços uma expressão tão chocante que ela impôs silêncio ao grupo. Os homens ficaram imóveis. As mulheres, cujos lábios estavam secos pelo vinho, cujas faces estavam manchadas por beijos, ajoelharam-se e começaram a rezar. Dom Juan não pôde conter um tremor ao ver os esplendores, as alegrias, os risos, os cantos, a juventude, a beleza, o poder, toda a vida personificada, prosternando-se assim diante da morte. Mas naquela adorável Itália, a orgia e a religião conjugavam-se então a tal ponto que ali a religião era uma orgia e a orgia uma religião. O príncipe apertou com afeto a mão de Dom Juan. Depois, tendo todos os rostos assumido simultaneamente uma mesma expressão mesclada de tristeza e indiferença, aquela fantasmagoria desapareceu, deixando a sala vazia. Era bem uma imagem da vida, descendo as escadas. O príncipe disse a Riva Barella: "E então? Quem imaginava Dom Juan um fanfarrão impiedoso? Ele ama o pai." "Reparou no cachorro preto?" perguntou Brambilla. "Ei-lo imensamente rico," observou suspirando Bianca Cavatolino. "Pouco me importa," exclamou a orgulhosa Varronese, aquela que havia quebrado a caixinha. "Como pouco importa?" exclamou o duque. "Com seu dinheiro ele é tão príncipe quanto eu." A princípio, Dom Juan, sacudido por 1000 pensamentos, oscilou entre diversas opiniões. Depois de ter tomado conhecimento do tesouro amealhado por seu pai, ele voltou à noite à câmara mortuária, a alma tomada por um terrível egoísmo. Encontrou nos aposentos todos os criados da casa ocupados em reunir os ornamentos do catafalco sobre o qual o finado senhor iria ser exposto no dia seguinte. No centro de uma suntuosa câmara ardente, curioso espetáculo que toda a Ferrara deveria ir admirar. Dom Juan fez um sinal e seus criados pararam todos, perplexos, trêmulos. "Deixem-me sozinho aqui", disse ele com voz alterada. "Só voltarão quando eu sair." Quando os passos do velho serviçal, que saía por último, não ecoaram senão levemente sobre os degraus, Dom Juan fechou precipitadamente a porta e, certo de estar sozinho, exclamou: "Vamos tentar." O corpo de Bartolomeu estava deitado sobre uma mesa comprida. Para poupar todos os olhos do medonho espetáculo de um cadáver que uma extrema decrepitude e a magreza tornavam semelhante a um esqueleto, os embalsamadores haviam colocado sobre o corpo um lençol que o envolvia todo, menos a cabeça. Aquela espécie de múmia jazia no meio do aposento, e o lençol, naturalmente leve, desenhava-lhe vagamente formas mais pontudas, rígidas e descarnadas. O rosto já estava marcado por grandes manchas violeta que indicavam a necessidade de terminar o embalsamamento. Apesar do ceticismo do qual estava armado, Dom Juan estremeceu ao desarrolhar o mágico frasco de cristal. Quando chegou perto da cabeça, chegou a ser obrigado a esperar um pouco, de tanto que tremia. Mas aquele rapaz havia sido desde cedo habilmente corrompido pelos hábitos de uma corte dissoluta. Uma reflexão digna do Duque de Urbino veio então lhe dar uma coragem, que espicaçava um vivo sentimento de curiosidade. Parecia até que o demônio lhe soprara as palavras que ecoaram em seu coração. "Molha um olho." Ele apanhou um lenço e, depois de tê-lo molhado parcimoniosamente no precioso licor, passou-o de leve sobre a pálpebra direita do cadáver. O olho se abriu. "Ah!" disse Dom Juan, apertando o frasco em sua mão como apertamos, sonhando o galho ao qual estamos pendurados acima de um precipício. Via um olho cheio de vida, um olho de criança numa cabeça de morto. A luz ali tremia em meio a um líquido juvenil, e protegida por belos cílios negros, cintilava como aquelas luzes singulares que o viajante vislumbra num campo deserto nas noites de inverno. Aquele olho faiscante parecia querer se atirar sobre Dom Juan, e ele pensava, acusava, condenava, ameaçava, julgava, falava, ele gritava, ele mordia. Todas as paixões humanas ali se agitavam. Eram as mais tenras súplicas, uma cólera de rei, depois o amor de uma moça pedindo mercê a seus carrascos. Finalmente, e olhar profundo que lança um homem sobre os homens ao escalar o último degrau do cadafalso. Tanta vida brilhava naquele fragmento de vida que Dom Juan, apavorado, recuou
Passeou pelo quarto, sem ousar olhar para aquele olho que revia no assoalho, nas tapeçarias. O quarto estava semeado de pontas cheias de fogo, de vida, de inteligência. Por toda a parte brilhavam olhos que latiam para ele. Ele teria revivido 100 anos! Exclamou involuntariamente no momento em que, levado outra vez para perto de seu pai por uma influência diabólica, contemplava aquela faísca luminosa. De repente, a pálpebra inteligente se fechou e bruscamente reabriu como a de uma mulher que consente. Se uma voz tivesse gritado sim, Dom Juan não teria ficado mais apavorado. O que fazer? Pensou ele. Teve a coragem de tentar fechar aquela pálpebra branca. Seus esforços foram inúteis. Furá-lo? Seria por acaso um parricídio? Perguntou-se. Seria sim, disse o olho numa piscadela de espantosa ironia. Ah, aí tem feitiçaria! E aproximou-se do olho para esmagá-lo. Uma grossa lágrima rolou sobre a face encovada do cadáver e caiu sobre a mão de Belvidero. Está quente! Exclamou ele sentando-se. Aquela luta o cansara como se tivesse lutado, a exemplo de Jacó, contra um anjo. Enfim levantou-se. Contanto que não haja sangue. Então, reunindo toda a coragem de que se precisa para ser covarde, esmagou o olho, comprimindo-o com um lenço, mas sem olhar para ele. Um gemido inesperado, mas terrível, se fez ouvir. O pobre cachorro expirava uivando. Será que ele fazia parte do segredo? Perguntou-se Dom Juan, olhando para o fiel animal. Dom Juan Belvidero passou por um filho piedoso. Ergueu um monumento de mármore branco sobre o túmulo do pai e confiou sua execução das esculturas aos mais célebres artistas da época. Só ficou inteiramente tranquilo no dia em que a estátua paterna, ajoelhada diante da religião, impôs seu peso enorme àquela fossa, no fundo da qual enterrou o único remorso que possa ter aflorado a seu coração nos momentos de exaustão física. E inventariando as imensas riquezas amealhadas pelo vento orientalista, Dom Juan se tornou avarento, pois não teria 2 vidas humanas a suprir com dinheiro. Seu olhar profundamente escrutinador penetrou no princípio da vida social e abraçou ainda mais o mundo por vê-lo através de um túmulo. Analisou os homens e as coisas para acabar de uma vez só com o passado, representado pela história, com o presente, configurado pela lei, com o futuro, desvendado pelas religiões. Tomou a alma e a matéria, atirou-as num cadinho, nada encontrou, e desde então se tornou Dom Juan. Mestre das ilusões da vida, lançou-se jovem e belo na vida, desprezando o mundo, mas se apoderando dele. Sua felicidade não poderia ser aquela felicidade burguesa que se abastece de um caldo periódico, um suave aquecedor no inverno, um candeeiro para a noite e chinelas novas a cada trimestre. Não, ele se agarrou à existência como um macaco que apanha uma noz. E sem com ela se distrair por muito tempo, eliminou com habilidade os vulgares invólucros do fruto para discutir sua polpa saborosa. A poesia e os sublimes arroubos da paixão humana não eram mais motivo de escárnio. Ele não cometeu o erro daqueles homens poderosos que, imaginando às vezes que as almas pequenas acreditam nas grandes, atrevem-se a tocar as altas reflexões do futuro contra o troco de nossas ideias vulgares. Poderia muito bem, como eles, andar com os pés na terra e a cabeça nos céus, mas preferia sentar-se e secar, sob seus beijos, mais de um lábio de mulher tenra, fresca e perfumada. Pois, semelhante à morte, por onde passava devorava tudo sem pudor, querendo um amor de posse, um amor oriental de prazeres longos e fáceis. Amando apenas a mulher nas mulheres, fez da ironia uma postura natural à sua alma. Quando suas amantes se serviam de uma cama para subir aos céus, onde iriam se perder no seio de um êxtase embriagador, Dom Juan as seguia até lá, grave e expansivo, tão sincero quanto pode ser um estudante alemão. Mas ele dizia eu, quando sua amante louca e emocionada dizia nós. Ele sabia muito bem se deixar levar por uma mulher. Era sempre bastante hábil para fazê-la acreditar que tremia como um jovem colegial
que diz à sua primeira parceira no baile: "A senhorita gosta de dançar", mas sabia também bradar no momento certo, puxar de sua poderosa espada e abater comendadores. Havia zombaria em sua simplicidade e riso em suas lágrimas, pois sempre soube chorar tanto quanto uma mulher quando diz a seu marido: "Dá-me uma carruagem ou morrerei tuberculosa". Para os negociantes, o mundo é um pacote ou um monte de dinheiro vivo. Para a maioria dos rapazes, é uma mulher. Para algumas mulheres, é um homem. Para determinados espíritos, é um salão, um conciliábulo, um bairro, uma cidade. Para Dom Juan, o universo era ele. Modelo de graça e nobreza, espírito sedutor, ancorava seu barco em todas as margens. Mas, fazendo-se levar, só ia até onde desejava ser conduzido. Quanto mais via, mais duvidava. Examinando os homens, adivinhava muitas vezes que a coragem era temeridade, a prudência uma covardia, a generosidade astúcia, a justiça um crime, a delicadeza uma tolice, a integridade uma organização. E por uma singular fatalidade, percebeu que as pessoas realmente íntegras, delicadas, justas, generosas, prudentes e corajosas não obtinham qualquer consideração entre os homens. Que brincadeira cruel, disse a si mesmo. Não é obra de um Deus. Então, renunciando a um mundo melhor, nunca mais tirou o chapéu ao ouvir pronunciar um nome, e considerou os santos de pedra nas igrejas como obras de arte. E também, compreendendo o mecanismo das sociedades humanas, nunca desafiava demais os preconceitos, porque não era tão poderoso quanto o carrasco, mas contornava as leis sociais com a graça e o espírito tão bem demonstrados em sua cena com o Senhor de Manche. Foi com efeito o tipo do Dom Juan de Molière, do Fausto de Goethe, do Manfredo de Byron e do Melmoth de Maturin. Grandes imagens traçadas pelos maiores gênios da Europa, e às quais os acordes de Mozart talvez não façam mais falta do que a lira de Rossini. Imagens terríveis que o princípio do mal existente do homem eterniza, e das quais algumas cópias reaparecem a cada século. Seja porque esse tipo dialogue com os homens encarnando-se em Mirabeau, seja porque se contenta em agir em silêncio como Bonaparte, ou em reduzir o universo a uma ironia, como o divino Rabelais, ou ainda porque se ri dos seres em lugar de insultar as coisas, como o Marechal de Richelieu, e ainda, melhor talvez, seja porque zomba ao mesmo tempo dos homens e das coisas, como o mais célebre de nossos embaixadores. Mas o gênio profundo de Dom Juan Belvidero resumiu de antemão todos esses gênios. De tudo ele escarneceu. Sua vida era uma zombaria que englobava homens, coisas, instituições, ideias. Quanto à eternidade, conversava intimamente por meia hora com o Papa Júlio II, e no fim da conversa, disse-lhe rindo: "Se for mesmo preciso escolher, prefiro acreditar em Deus do que no diabo. O poder unido à bondade sempre oferece mais recursos dos que os que têm o gênio do mal. Mas Deus quer que se faça penitência nesse mundo." "Então o senhor continua a pensar em suas indulgências?" respondeu Belvidero. "Muito bem. Eu tenho, para me arrepender dos erros de minha primeira vida, toda uma existência de reserva." "Ah, se é assim que compreende a velhice", exclamou o Papa, "corre o risco de ser canonizado. Depois de sua elevação ao papado, pode-se acreditar em tudo." E foram observar os operários ocupados em construir a imensa basílica consagrada a São Pedro. "São Pedro é o homem de gênio que nos instituiu o nosso duplo poder", disse o Papa a Dom Juan. "Ele merece esse monumento, mas às vezes, à noite, penso que um dilúvio passará uma esponja sobre isso e será preciso recomeçar." Dom Juan e o Papa se flagraram rindo. Haviam se entendido. Um idiota teria ido no dia seguinte divertir-se com Júlio II em casa de Rafael ou na deliciosa Vila Madame, mas Belvidero foi vê-lo oficiar pontificialmente a fim de se convencer de suas dúvidas. Numa orgia, La Rovère poderia ter se desmentido e comentado o Apocalipse.
Esta lenda, entretanto, não foi formulada para fornecer material aos que desejarão escrever memórias sobre a vida de Dom Juan. Ela se destina a provar às pessoas honestas que Belvidério não morreu em seu duelo com uma pedra, como querem fazer crer alguns litógrafos. Quando Dom Juan Belvidério atingiu a idade de 60 anos, foi se estabelecer na Espanha. Lá, em seus dias de velhice, desposou uma jovem e deslumbrante andaluza. Mas por cálculo, não foi bom pai, nem bom marido. Observara que nunca somos tão ternamente amados como pelas mulheres das quais não nos ocupamos. Dona Elvira, santamente educada por uma velha tia no interior de Andaluzia, num castelo, a algumas léguas de Sanlúcar, era toda devoção e toda graça. Dom Juan adivinhou que aquela moça seria mulher para combater longamente uma paixão antes de a ela ceder. Esperou então poder conservá-la virtuosa até sua morte. Essa foi uma brincadeira séria, uma partida de xadrez que ele quis se impedir de jogar durante seus dias de velhice. Consciente de todos os erros cometidos por seu pai Bartolomeu, Dom Juan resolveu dedicar os mínimos atos de sua velhice ao sucesso do drama que deveria ter lugar em seu leito de morte. Assim, a maior parte de suas riquezas continuou escondida nos porões de seu palácio em Ferrara, onde raramente ia. Quanto à outra metade de sua fortuna, foi aplicada em títulos de renda vitalícia, a fim de render juros pela duração de sua vida e da de sua mulher e filhos, espécie de artifício que seu pai deveria ter feito. Mas tal especulação de maquiavelismo não lhe foi necessária. O jovem Felipe Belvidério, seu filho, tornou-se um espanhol tão conscienciosamente religioso quanto seu pai era ímpio, devido talvez ao provérbio: a pai avaro, filho pródigo. O abade de Sanlúcar foi escolhido por Dom Juan para dirigir as consciências da duquesa de Belvidério e de Felipe. Esse eclesiástico era um santo homem de bela figura, admiravelmente bem proporcionado, com belos olhos negros, uma cabeça de Tibério, cansada pelos jejuns, branca de maceração, e diariamente tentado, como são todos os solitários. O velho senhor esperava talvez poder ainda matar um monge antes de terminar seu primeiro pacto de vida. Mas fosse porque o abade fosse tão forte quanto podia ser o próprio Dom Juan, fosse porque Dona Elvira tivesse mais prudência ou virtude do que a Espanha concede às mulheres, Dom Juan foi obrigado a passar seus últimos dias como um velho cura no campo, sem escândalos em casa. Às vezes ele tinha prazer em apanhar seu filho ou sua mulher em falta com seus deveres religiosos, e queria imperiosamente que ambos executassem todas as obrigações impostas aos fiéis pela corte de Roma. Enfim, nunca ficava tão feliz quanto quando ouvia o galante abade de Sanlúcar, Dona Elvira e Felipe, ocupados em discutir um caso de consciência. Entretanto, apesar dos prodigiosos cuidados que Dom Juan Belvidério dava à sua esposa, os dias da decrepitude chegaram. Com essa idade de dor vieram os gritos da impotência, gritos tanto mais dilacerantes quanto mais ricas eram as recordações de sua borbulhante juventude e de sua voluptuosa maturidade. Aquele homem, em quem o último grau de zombaria era convencer os outros a acreditar nas leis e nos princípios dos quais escarnecia, adormecia à noite num talvez. Aquele modelo do bom tom, aquele duque, vigoroso numa orgia, soberbo nas cortes, gracioso junto às mulheres cujos corações haviam por ele sido torcidos como um camponês torce um feixe de vime, aquele homem de gênio tinha uma pituitária intransigente, uma ciática importuna, uma gota brutal. Via seus dentes abandonando-o como, no final de uma noitada, as damas mais brancas, as mais enfeitadas se vão, uma a uma, deixando o salão deserto e desguarnecido. Enfim, suas mãos hábeis tremeram, suas pernas esbeltas vacilaram, e uma noite a apoplexia apertou-lhe o pescoço com suas mãos aduncas e glaciais. Desde esse dia fatal, ele se tornou moroso e duro. Acusava a dedicação de seu filho e de sua mulher, afirmando às vezes que seus cuidados tocantes e delicados só lhe eram tão ternamente prodigalizados, porque ele colocara toda a sua fortuna em títulos de renda vitalícia. Elvira e Felipe vertiam então lágrimas amargas e redobravam as carícias com o malicioso ancião, cuja voz, alquebrada, se tornava afetuosa para lhes dizer: meus amigos,
Minha esposa querida, vocês me perdoam, não é mesmo? Infelizmente, eu os atormento, santo Deus. Como te serves de mim para pôr à prova estas duas celestes criaturas? Eu, que deveria ser sua alegria, sou seu flagelo. Foi assim que ele os acorrentou à cabeceira de sua cama, fazendo-os esquecer meses inteiros de impaciência e crueldade por uma hora em que, para eles, expunha os tesouros sempre novos de sua graça e de uma falsa ternura. Sistema paterno que lhe rendeu infinitamente mais do que o que havia outrora seu pai usado com ele. Chegou, enfim, a um tal grau de doença que para colocá-lo na cama era preciso manobrá-lo como um falucho, entrando num canal perigoso. Chegou então o dia da morte. Aquele brilhante e cético personagem, cujo entendimento era o único a sobreviver à mais terrível de todas as destruições, viu-se entre um médico e um confessor, suas duas antipatias. Mas foi jovial com eles. Não havia para ele uma luz cintilante por trás do véu do futuro? Sobre aquele véu de chumbo para os outros e diáfana para ele, as leves, as encantadoras delícias da juventude brincavam como sombras. Foi por ocasião de uma bela noite de verão que Dom Juan sentiu a aproximação da morte. O céu da Espanha estava de uma admirável pureza. As laranjeiras perfumavam o ar, as estrelas destilavam vivas e frescas luzes. A natureza parecia lhe dar garantias certeiras de sua ressurreição. Um filho piedoso e obediente o contemplava com amor e respeito. Por volta das 11 horas, ele quis ficar a sós com aquele cândido ser. Felipe, disse-lhe com uma voz tão tenra e tão afetuosa que o rapaz estremeceu e chorou de alegria. Jamais aquele pai inflexível pronunciara daquele modo. Felipe, ouve, meu filho, continuou o moribundo. Sou um grande pecador. E também, durante toda a minha vida, pensei em minha morte. Foi outrora amigo do grande Papa Júlio II. Esse ilustre pontífice receava que a excessiva irritação de meus sentidos me fizesse cometer algum pecado mortal, entre o momento em que eu expirasse e aquele em que receberia os santos óleos, e me presenteou com um frasco, no qual existe a água santa que outrora jorrou dos rochedos no deserto. Guardei segredo a respeito dessa dilapidação do tesouro da igreja, mas fui autorizado a revelar esse mistério a meu pequeno filho, em articulo mortis. Encontrarás esse frasco na gaveta daquela mesa gótica que nunca saiu da cabeceira de minha cama. O precioso cristal poderá servir-lhe ainda, meu bem-amado Felipe. Juras, pela tua salvação eterna, executar fielmente minhas ordens? Felipe olhou para o pai. Dom Juan conhecia bem demais a expressão dos sentimentos humanos para não morrer em paz pela fé depositada em tal olhar, como seu pai morrera em desespero pela fé depositada no seu. Merecias um outro pai, continuou Dom Juan. Ouso confessar, meu filho, que no momento em que o respeitável abade de São Luca me ministrava o viático, eu pensava na incompatibilidade de dois poderes tão extensos quanto os do diabo e de Deus. Ah, meu pai! E me dizia que quando Satã se reconciliar, deverá, sob pena de ser um grande miserável, estipular o perdão de seus aderentes. Esse pensamento me persegue. Irei para o inferno, meu filho, se não cumprires minhas vontades. Oh, diga-as sem demora, meu pai. Tão logo eu tenha fechado os olhos, continuou Dom Juan, em poucos minutos talvez, apanharás meu corpo ainda quente e o deitarás sobre uma mesa no meio deste quarto. Depois apagarás esse candeeiro, a claridade das estrelas te será suficiente. Tirarás minhas vestes, e ao mesmo tempo que recitarás alguns Pater e Ave, elevando tua alma a Deus, tomarás o cuidado de umedecer com essa água santa meus olhos, meus lábios, primeiro toda a cabeça, e depois sucessivamente os membros e o corpo. Mas, meu querido filho, o poder de Deus é tão grande que com coisa alguma deverás te assombrar. Aqui, Dom Juan, que sentiu a morte chegar, acrescentou com voz terrível: segura bem o frasco. Então, expirou docemente nos braços de um filho,
cujas lágrimas abundantes correram sobre seu rosto irônico e pálido. Era cerca de 00:30 quando Dom Felipe Belvidero colocou o cadáver de seu pai sobre a mesa. Depois de beijar a testa ameaçadora e os cabelos grisalhos, apagou o candeeiro. A claridade suave produzida pela claridade da lua, cujos curiosos reflexos iluminavam o campo, permitiu ao piedoso Felipe distinguir indistintamente o corpo de seu pai como alguma coisa branca no meio da escuridão. O rapaz embebeu um lenço no licor e, mergulhado em oração, ungiu fielmente aquela cabeça sagrada em profundo silêncio. Podia ouvir tremores indescritíveis, mas os atribuía às brincadeiras da brisa nos galhos das árvores. Quando molhou o braço direito, sentiu seu pescoço ser agarrado com força por um braço forte e vigoroso. O braço de seu pai! Deu um grito dilacerante e deixou cair o frasco que quebrou. O licor evaporou. Os criados do castelo acorreram, armados de tochas. Aquele grito os havia apavorado e espantado, como se a trombeta do juízo final tivesse abalado o universo. Num instante, o quarto ficou cheio de gente. A multidão trêmula avistou Dom Felipe desmaiado, mas seguro pelo braço forte de seu pai que lhe apertava o pescoço. Então, coisa sobrenatural, a assembleia viu a cabeça de Dom Juan, tão jovem, tão bela quanto a de Antino. Uma cabeça de cabelos negros, olhos brilhantes, boca vermelha, que se agitava desesperadamente sem conseguir sacudir o esqueleto ao qual pertencia. Um velho serviçal gritou, "Milagre!" E todos aqueles espanhóis repetiam, "Milagre!" Por demais piedosa para admitir os milagres da magia, Dona Elvira mandou buscar o abade de São Luca. Quando o sacerdote contemplou com seus próprios olhos o milagre, decidiu dele se aproveitar na qualidade de homem espirituoso e de abade, que tudo que deseja é aumentar seus ganhos. Declarando de imediato que o senhor Dom Juan seria infalivelmente canonizado, determinou a cerimônia da apoteose em seu convento, que dali em diante se chamaria, disse ele, São Juan de Luca. A essas palavras, a cabeça fez uma careta um tanto divertida. O gosto dos espanhóis por esse tipo de solenidades é tão conhecido que não deve ser difícil acreditar nas pompas religiosas com as quais a abadia de São Luca celebrou o translado do bem-aventurado Dom Juan Belvidero para sua igreja. Alguns dias depois da morte daquele ilustre senhor, o milagre de sua imperfeita ressurreição era tão amplamente comentado de aldeia em aldeia, num raio de mais de 50 léguas em torno de São Luca, que era por si só uma comédia à visão dos curiosos pelas estradas. Eles vinham de todos os lados, engambelados de um Te Deum, cantado à luz de archotes. A antiga mesquita do mosteiro de São Luca, maravilhosa construção erguida pelos mouros e cujas abóbadas ouviam há 3 séculos o nome de Jesus Cristo substituir o de Alá, não foi suficiente para abrigar a multidão que acorrera para assistir à cerimônia. Apressados como formigas, fidalgos em capas de veludo e armados de suas melhores espadas mantinham-se de pé em volta das pilastras, sem encontrar lugar para dobrar seus joelhos, que só ali se dobravam. Encantadoras camponesas, cujos saiotes lhes desenhavam as formas amorosas, davam o braço a anciãos de cabelos brancos. Rapazes de olhos em fogo estavam ao lado de velhas senhoras enfeitadas. E havia ainda casais trêmulos de alegria, noivas curiosas levadas por seus bens amados, recém-casados da véspera, crianças que receosas se davam as mãos. Essa gente ali estava rica em cores, brilhante de contrastes, carregada de flores, engalanada, criando um suave tumulto no silêncio da noite. As portas da igreja se abriram. Aqueles que, chegando tarde demais, ficaram de fora, viam de longe pelos 3 portões abertos um cenário do qual as vaporosas decorações de nossas óperas modernas não conseguiriam dar uma fraca ideia. Devotos e pecadores, com pressa de ganhar as boas graças de um novo santo, acenderam em sua homenagem milhares de círios naquela enorme igreja, luzes interesseiras que davam mágicos aspectos ao monumento. As arcadas sombrias, as colunas e seus capitéis, as capelas profundas e brilhantes de ouro e prata, as galerias, os entalhes sarracenos, os mais delicados traços daquela delicada escultura,
Desenhavam-se naquela luz superabundante como figuras caprichosas que se formam num braseiro escarlate. Era um oceano de fogo, dominado, no fundo da igreja, pelo coro dourado, no qual se erguia o altar-mor, cuja glória revitalizaria com o ar de um sol nascente. Efetivamente, o esplendor dos candeeiros de ouro, dos candelabros de prata, dos estandardes, das borlas, dos santos e dos ex-votos, empalidecia diante do relicário no qual se encontrava Dom Juan. O corpo do ímpio faiscava de pedrarias, de flores, de cristais, de diamantes, de ouro, de plumas tão brancas quanto as asas de um serafim, e substituía no altar o quadro do Cristo. Ao redor dele brilhavam inúmeros círios que lançavam nos ares ondas flamejantes. O bom abade de São Luca, paramentado com o hábito pontifical, usando sua mitra enriquecida de pedras preciosas, seu roquete, seu báculo de ouro, sentava-se, rei do coro, numa poltrona de um luxo imperial, em meio a todo o seu clero, composto por impassíveis anciãos de cabelos prateados, vestidos de finas alvas que o cercavam, qual os santos confessores que os pintores agrupam ao redor do Eterno. O grande chantre e os dignatários do cabido, condecorados com brilhantes insígnias de suas vaidades eclesiásticas, iam e vinham em meio às nuvens formadas pelo incenso, qual astros que circulam no firmamento. Quando chegou a hora do triunfo, os sinos acordaram os ecos do campo, e aquela imensa assembleia lançou em direção a Deus o primeiro grito de louvores pelo qual principia o Te Deum. Grito sublime. Era um grito de vozes puras e límpidas, vozes de mulheres em êxtase, mescladas às vozes graves e fortes dos homens, milhares de vozes tão poderosas que o órgão não lhes dominou o conjunto, apesar do mugir de seus tubos. Apenas as notas agudas da voz juvenil dos meninos do coro e os tons intensos de alguns barítonos suscitaram ideias graciosas, retrataram a infância e a força, naquele encantador concerto de vozes humanas confundidas em sentimento de amor. Te Deum laudamus. Do âmago daquela catedral negra de mulheres e homens ajoelhados, esse canto partiu qual uma luz que cintila repentinamente na noite, e o silêncio foi rompido como por uma trovoada. As vozes subiram com as nuvens de incenso que lançavam então véus diáfanos e azulados sobre as fantásticas maravilhas da arquitetura. Tudo era riqueza, perfume, luz e melodia. No momento em que essa música de amor e reconhecimento se dirigiu ao altar, Dom Juan, por demais polido para não agradecer, por demais espiritual para não distinguir zombaria, respondeu com um riso hediondo e se pavoneou em seu relicário. Mas, tendo o diabo feito com que pensasse no risco que corria de ser tomado por um homem ordinário, por um santo, um Bonifácio, um Pantaleão, perturbou aquela melodia de amor por um urro, ao qual se juntaram as 1000 vozes do inferno. A terra bendizia, o céu amaldiçoava. A igreja tremeu sobre suas antiquíssimas fundações. Te Deum laudamus, dizia a assembleia. Vão para os quintos dos infernos, bestas imbecis que são todos vocês. Deus, Deus, carajos demônios, animais, vocês são idiotas com seu Deus velhote. E uma torrente de imprecações jorrou por um rio de lavas ardentes numa erupção do Vesúvio. Deus Sabá, gritaram os cristãos. Vocês insultam a majestade do inferno, respondeu Dom Juan, cuja boca rangia os dentes. Logo o braço vivo conseguiu passar por cima do relicário e ameaçou a assembleia com gestos marcados de desespero e ironia. O santo nos dá sua bênção, disseram as velhas, as crianças e os noivos, gente crédula. Eis como muitas vezes nos enganamos em nossas adorações. O homem superior zomba daqueles que o clamam e por vezes aclama aqueles dos quais zomba no fundo de seu coração. No momento em que o abade, prosternado diante do altar, cantava Sancte Johannes ora pro nobis, ouviu com bastante clareza o Coglione. Mas o que está acontecendo lá em cima? Exclamou o coadjutor vendo balançar o relicário. O santo banca o diabo, respondeu o abade. Então aquela cabeça viva separou-se violentamente do corpo, que não mais vivia, e caiu sobre o crânio amarelo do oficiante. Lembrem-se de Dona Elvira, gritou a cabeça, devorando a do abade.
Este último lançou um grito terrível que perturbou a cerimônia. Todos os padres acorreram e cercaram seu soberano. Imbecil, diz agora que existe um Deus! Gritou a voz no instante em que o abade, mordido no cérebro, expirava. Paris, outubro de 1830. E esse foi o Elixir da Longa Vida, de Honoré de Balzac. Uma história que faz a gente pensar demais. A gente termina esse conto com diversas imprecações blasfêmicas. Nossa, termina muito pesado. Essa forma super horripilante. Termina com ele meio possuído ali, né? E a gente vê muito disso acontecer na literatura e, enfim, filmes hoje também, né? Que é do problema que dá quando você tenta trazer alguém à vida de novo, né? Então, um caso, né, do mais recente é do Game of Thrones, né? Quando tentou trazer o Drogo lá à vida de volta, fazendo todo o ritual isso, lá. Falando da TV, né? E ele volta como um zumbizão ali, né? E também o próprio Drácula, né? Tem um pouco disso, assim, de se manter nessa vida, mas essa vida não... essa vida meio morta também, né? E me lembra também a Ressuscitada, da Emília Pardo Bazan, que a gente trouxe aqui aquele conto, da mulher que levanta de dentro da igreja ali, da sacristia onde ela estava, e volta para casa, onde todo mundo chorou, sentiu tanta falta dela. Quando ela chega em casa, o que vai acontecendo, né? Sim. E tem mais uma história, não lembro se a gente já trouxe por leitura ou é só uma das que eu li e acabei não colocando ainda, mas que acontece algo muito parecido, assim, essa rejeição ao morto quando ele volta, né? Mas aqui não é só e assustar-se por voltar à vida, mas tem muito a ver com o quão avarento, né, esse menino, esse filho esse que vem a ser Dom Juan, que a gente vai acompanhar. Essa é uma história, assim, muito bem construída, porque a gente acompanha toda a vida dele, né? É o arco todo ali. É o arco completo. Não desde o nascimento, mas desde desse ápice ali dele, né? Jovem até a velhice, né? Jovem, ébrio, promíscuo, né? Cheio de luxúria, né? Porque a gente tem uma história que começa bem... já mostrando as cortesãs, né? O primeiro foco do Balzac nesse conto é 7 mulheres abrem a cena, né, no Palácio de Ferrara, ao lado do príncipe Belvidério e os seus amigos, né? E a gente tem uma história contada de uma forma muito luxuosa. A gente tem essa descrição do castelo, da posição social onde esse menino estava composto, né? E o escritor, parece que ele começa, né, e ele faz realmente todo esse transitar pelo realismo, que ele é um dos fundadores. Na semana passada nós falávamos, né, do realismo francês com o Guy de Maupassant, no conto A Felicidade, e a gente tem aqui então um dos pais, né, desse realismo francês, que é o Balzac. Eu fiquei com uma expectativa tão grande, gente, vou revelar uma informação de bastidor aqui. Esse conto, eu trabalhei ele o ano inteiro, praticamente. Ele estava gravado desde fevereiro? Janeiro. Desde janeiro de 2024 ele já estava gravado, só que como é um conto longo, né? E a gente teve muito trabalho e reviravoltas ao longo do ano aqui no podcast, ele foi ficando ali. Aí, quando a gente fez a curadoria desses textos de fim de ano, eu falei, não, temos que colocar o Elixir da Longa Vida, e aí está essa obra monumental, que vem de uma obra monumental de um escritor grandioso. Então, vou contextualizar isso para você antes de abrir um pouco mais das análises, mas vou fazer um contexto bem breve, porque como o episódio é bem grande, o estudo está completinho, mas vai chegar assim para quem, Lucas? Então, para os nossos apoiadores. Então, se você quer saber mais sobre esse conto do Elixir da Longa Vida, tudo que ele traz nas entrelinhas, né, assim como a vida do Honoré de Balzac, esse material todo vai para os nossos apoiadores. Então, vai para os nossos nerds de leitura aí, do leitor de ouvido, que se tornam apoiadores e assim recebe as recompensas, né? Uma delas é essa. Receber o estudo aprofundado de cada obra toda semana. O Balzac agiu como um secretário da sociedade na época, principalmente a parisiense, mas a gente tem
esse espalhar-se, né, que é o que acontece ali, o que estava acontecendo com o homem e a mulher do século XIX. Então, um dos grandes assuntos que ele sempre trabalhou em todos os seus textos foi o dinheiro. O dinheiro, ele está acima de tudo e de todos, e aqui nesse texto a gente vê o poder, né, muito presente no texto de hoje. A nobreza ali, que né? Tá e correlacionada com o dinheiro também. O nível de mimo que esse pai dá, né, também pro filho, de você é o melhor, né, e você pode fazer o que quiser, enfim, dava as festas e ele nem se incomodava com nada, pode fazer festa, fazer folia aí. Então, por todo esse projeto de trabalhar esse tema de uma forma tão ampla, o Balzac criou a comédia humana. Então, dentro da comédia humana, ele tinha um projeto para fazer 137 romances. Nossa. Ele tinha plena consciência do que ele queria fazer na vida dele. Ele criou... Ele ia precisar achar o elixir da longa vida aí para fazer tudo. Então, porque justamente ele viveu 51 anos, né? Então, ele das 137, ele conseguiu compor 89 romances dentro da comédia humana. Claro, ainda tem alguns artigos, ensaios e textos que ele publicou no início da sua carreira com pseudônimos que não entraram aqui, então ele tem uma produção realmente vastíssima. Para conseguir fazer isso, sabe, Lucas, ele quase não dormia. Ele fazia um soninho ali, fazia uma janta rápida no fim da tarde, dormia um pouquinho e daí ele ficava acordado toda noite, toda madrugada, até o outro dia inteiro, até o fim da tarde. Às vezes ele varava isso para conseguir ficar todo esse tempo acordado. Informações dão conta que ele tomava até 16 xícaras de café. Então era uma produção absurda. Mas desses 89 livros, ele compôs mais ou menos 2.500 personagens, sendo que 1.000 deles se repetem em outras obras. Então ele vai acompanhando a maturidade dos próprios personagens ao desenvolver os romances posteriores, né, a quando surge aquele personagem. Então é uma obra monumental. A comédia humana, ela é dividida em 3 instâncias, em 3 grandes estudos. A gente tem os estudos filosóficos, que é onde, apesar dele ser pai do realismo, ele bota um pezinho no fantástico, que é o caso do nosso conto de hoje. É, bem legal essa reviravolta, principalmente no final, né, que ela deixa muito mais claro, assim, claro que vai acontecendo ao longo do texto, mas no final tem isso bem forte, né, que é meio que inesperado, né, porque você tá esperando algo assim, com o pé no chão, né. Daí começa a colocar a religião junto também. Ele tem as conversas com o Papa, né? Isso. Enfim, vai acontecendo isso dentro da igreja também, o que torna mais assim realista por um lado, né? Mas também fantástico por outro. Não só dentro da igreja, como dentro do berço da igreja, porque a gente tá na Itália, né? A gente tá ali ao lado de Roma, do Vaticano, do Papa, né? E ele justamente tem esse contato com o próprio Papa, né? E daí tem uma frase, assim, que deixa você muito espantado, que é: na Itália, a igreja é uma orgia e a orgia é uma igreja. Né? Então o conto começa com essa orgia, mas só pra terminar de explicar as 3 grandes áreas. Só pra não perder esse gancho aí também, que acontece. A gente quer falar tudo, né? Só pra voltar naquela cena também, né? Que quando o pai morre, então tá acontecendo a orgia lá, e daí de repente vira igreja, né? Que daí todo mundo, aquilo ali vira assim um momento de luto, né? De velório, e alguns começam a rezar, se ajoelhar. Então é bem isso aí que aconteceu mesmo. Mas então aqui a comédia, o Elixir da Longa Vida, está em estudos filosóficos dentro da comédia humana. E as outras 2 grandes áreas estudos analíticos, onde ele descreve muito a sociedade parisiense da época, e os estudos de costumes. Aqui, em estudos de costumes, dos 89 textos, 66 títulos estão dentro desse. E ele está subdividido em mais 6 séries temáticas. São todas cenas da vida privada, cenas da vida provinciana, cenas da vida parisiense, cenas da vida política, cenas da vida militar e cenas da vida rural. Então é um monumental conjunto de histórias, é considerado, assim, pelos teóricos da literatura de forma unânime, um dos mais importantes projetos, realizações da literatura mundial de todos os tempos. E o Balzac, a gente esperou tanto para trazer ele aqui, porque também tinha muito para falar sobre ele, né? Eu tenho consciência da grandiosidade dessa obra e queria realmente depurar bastante para a gente chegar aqui. Sim. Vamos voltar então para a análise minuciosa do texto, para a gente também não se estender tanto, né? Então,
nesse texto e em tantos outros, o Balzac prova que nem um homem ou nem uma mulher é 100% bom ou 100% ruim. Então, essa é uma pegada muito legal. É sempre uma mescla desses dois poderes que formam a humanidade. Então, na Comédia Humana, ele mostra isso o tempo todo pra gente, né? E o Balzac, ele se correspondeu com mulheres mais maduras por muito tempo, né? Inclusive, muitas delas suas amantes. Por isso que ele foi tão genial observador da sociedade também, porque ele põe a mulher numa condição ele traz esse foco para ela. Tanto que tem o termo, né, cunhado aí após ele, que é a mulher balzaquiana, né, que é a mulher após os 30 anos. Isso, que seria, que o nome do segundo romance... ele, né, quando se torna mulher mesmo, né? A Mulher de 30 Anos é o título do romance e foi o primeiro dele que eu li na minha história de vida também, acho que foi perto ali dos meus 30. Foi muito legal, o primeiro romance inteiro que eu li, já tinha ouvido falar de Balzac muito, né, e esse texto aqui também, ele trata as mulheres aqui, nesse texto, são as cortesãs, né, as mulheres que estão ali como se fossem as putas de luxo, né, vamos pôr um pi aqui, né, mas são as mulheres que acompanham ali, mas elas não são, assim, as mulheres eleitas para a vida dele. Quando ele resolve se casar, que ele já tá bem maduro, né, esse nosso personagem, que é o príncipe Belvidero, que é o Dom Juan, depois dele fazer toda essa orgia, essa vida com muitas mulheres, e a gente tem essa questão do mito, né, que o Lord Byron trabalha no seu poema de 1000 e tantos versos lá, que é uma outra faceta do Dom Juan que a gente tem aqui no Balzac. Bom, o Dom Juan do Balzac é descrito como um homem avarento, um homem promíscuo, mas aí com pele de cordeiro, né? Porque a gente, diante da autoridade do pai, ele tem pele de cordeiro, mas ele não pensou duas vezes para cometer o parricídio. Quando o pai dele já era nonagenário, demorou tanto para morrer. Na hora da morte, ele, tá aqui o elixir, você me ressuscita. E quando ele vê que aquela parada vai funcionar, ele não pensa duas vezes, ele esmaga o olho que ele tinha acabado de ressuscitar e toma o frasquinho pra ele. Sim, e o Balzac, ele traz essa hipocrisia, ele traz a religião também por esse motivo, né, de hipocrisia de alguns fiéis, né, que, nossa, hoje tem muito isso também, que eu criado como católico, fazendo catequese e tudo mais, o que a Igreja Católica, né, ensinou muito é sempre que você vai ser perdoado, né? E dali nos entrelinhas muitas pessoas interpretam como você pode fazer o que quiser, porque depois você reza, se purifica e você vai ser perdoado, né? E faz uma doação pra igreja. E aqui a gente vê essa problemática um pouco, né? Ali expressa no Dom Juan, dele viver toda essa vida e daí depois querer se redimir, assim, né? Até junto com a igreja, até junto com o Papa. E também daí no final, quando a morte tá chegando, daí, né, ele ainda não consegue, né, ser ainda ter essa pureza que ele adquiriu depois, né? Ele volta a ser o Dom Juan lá do começo. A gente vai falar desse demônio que ele se torna, mas eu só quero completar o pensamento que quando ele resolve se casar, que ele já tá com 60 anos, ele busca uma jovem andaluza, né, uma espanhola muito bonita, e ele se casa então com essa moça, e com ela ele tem o príncipe Felipe Belvidero, que é quem vai parar o frasco do elixir da longa vida. Quando o próprio Dom Juan então está para morrer, ele chama o seu filho querido, que é o Felipe Belvidero, e tenta repetir aquela cena que o pai dele fez com ele lá no passado. Entretanto, ele vai mais cordeirinho ainda, né? Fala bem manso com o filho e diz, você vai fazer tudo que eu te pedi, tudo que eu te explicar, né? Pra não acontecer o Felipe não fazer igual ele mesmo fez no passado, né? E daí fala que ele não merece não merecia, né, ter ele como pai e tal, que ele era um garoto muito bom, daí depois ele procede esganando o menino. Isso mesmo, e aqui vem uma frase muito pecaminosa, ele diz, sou um grande pecador e durante toda a minha vida pensei em minha morte. Essa frase inteira já vale uma análise muito interessante desse conto, e
vale aquele momento de você pensar, você tá pensando na sua vida ou tá pensando na sua morte, né? Ao longo dos seus dias aí, já que o ano tá terminando, é aquela correria, então vivi toda a minha vida pensando na minha morte, opa, cuidado. Essa é um momento em que o nosso secretário aqui da sociedade, que é o Balzac, nos dá essa parada também, né? Faz a gente pensar nisso. Mas retomar aqui, o Dom Juan, para ele, o universo era ele próprio, né? Então, em dado momento, o conto chega ao absurdo quando ele tá no relicário aqui, né? Que a gente acabou de escutar o finzinho do conto, né? Então, o Dom Juan, semi-ressuscitado, tá dentro do relicário, no lugar do próprio Cristo. O conto fala isso, então Balzac chega a esse absurdo, né? O Dom Juan entra no lugar do Cristo na abadia de São Luca, né? E termina justamente com essa ideia do absurdo, né, da blasfêmia. Canonizar ele ainda. É, para ser canonizado. Então a gente tá nesse evento cheio de Te Deum, né, as pessoas cantando, orando, vindo de todos os cantos, pessoas de todas as idades, homens, mulheres, crianças, idosos, para vir ver o evento da canonização. E daí a gente tem essa mudança absurda e apoteótica desse final, quando o relicário começa a se debater, ele sai de dentro e abocanha a cabeça do abade. Né? Só que antes ele não esquece de falar, lembre-se o nome da mulher dele, que agora eu esqueci, né? Mas é o nome da esposa, ele fala, lembre-se da minha esposa, em outras palavras ele dá o nome dela aqui, né? Mas então, o conto, ele também tem uma coisa que ele nos situa com passado, presente e futuro. E isso vem a calhar com isso que eu acabei de dizer aqui. Sou um grande pecador e durante toda a minha vida pensei em minha morte. Aí o Balzac coloca assim, ó. O passado, que é representado pela história. O presente, configurado pela lei. E o futuro, que é desvendado pelas religiões. Nossa, tem coisa demais pra gente falar aqui sobre esse conto. Mas eu só quero finalizar com mais uma coisa, Lucas, nessa parte da análise. Como o Balzac trabalhava o realismo, veja o que ele faz nesse conto. Apesar do universo ser Dom Juan, que se lança jovem e belo na vida, desprezando o mundo, mas se apoderando dele, como realista que é, Balzac não poderia citar os males do corpo que acometem o seu protagonista. Isso eu achei muito legal. Todas as dores, né? Sim. Pituitária, ciática, a gota, os dentes caindo, a apoplexia. Então, até que chega o dia da morte. Então, é muito legal a gente perceber que muito legal. É muito legal a gente perceber que o Balzac coloca todos os lados. Afinal de tudo, a comédia humana, ele é um ser humano. Então ele é o Dom Juan, vai ser canonizado, mas ele é um ser humano e ele tem dor no ciático, os dentes dele caem e etc e tal, como qualquer ser humano, né? Então é sensacional, Elixir da Longa Vida. Não à toa o desfecho do conto se dá dentro da abadia de São Luca, é por causa dessa questão toda da religião que a gente trabalhou aqui e tem muito mais coisa. É irresistível no meu ponto de vista. Conto longo, rico em detalhes, em descrições das cenas, comportamentos, dos cenários e dos próprios rituais, né? Nos passa muita coisa. De novo, trazer um termo que eu trabalhei lá no Noite na Taverna, luxo e luxúria, né? A gente tem tudo isso aqui misturado nesse conto, o Elixir da Longa Vida. É uma microscópio ali na nobreza também, né, da época. Me lembrou bastante o retrato de Dorian Gray, as passagens ali dentro da nobreza, né. Enfim, eu usei a trilha de Barry Lyndon, até, né? Quem aí conhece o filme deve ter percebido também. Eu usei como trilha tema. A gente sempre cita esse filme aqui, gente. Você tem que assistir. Que o arco do personagem, né, lá do início, da juventude até a velhice, é muito parecido com o que o Kubrick faz no Barry Lyndon. E também, daí a música também combinou com essa nobreza toda, né? Sarabads do Eric Satie, que é um compositor bem legal. Volta e meia eu coloco músicas dele aqui no podcast, bacana. É uma música clássica, né? E o Barry Lyndon é de 75 e é baseado também num romance, The Luck of Barry Lyndon,
É um romance de 1844. Olha aí, aqui a gente tem 1830, o Elixir da Longa Vida. É tudo da mesma época, ali, século XIX. Então, eles exploram ambientes e situações diferentes, né? Mas eles têm essa... Dá pra ver que esse tema estava sendo bem explorado, né? Na época, principalmente a hipocrisia da nobreza, enfim, toda essa exploração aí dentro daquele ciclo rico, né? Da sociedade. Quero dizer quem influenciou Balzac, pra fechar a última coisa, Lucas. Quem influenciou Balzac e quem ele influenciou. Então, a escrita do Balzac, ele gostava muito do Shakespeare, do Dante Alighieri, do Walter Scott, de E.T.A. Hoffmann, que a gente já trouxe aqui. E depois dele vieram, inspirados por ele, nada mais, nada menos que Gustave Flaubert, Marcel Proust, que é o do Em Busca do Tempo Perdido, é uma monumental obra também francesa, Émile Zola, ainda Charles Dickens, a gente tem vários exemplares aqui, e Henry James, né, da Volta do Parafuso. Sim. Então, ó, é só nome de peso da literatura mundial. Então a gente espera que você tenha gostado muito desse episódio, porque a gente trabalhou com muito carinho para fazê-lo aqui hoje. Demorou quase um ano aí para sair, então é bom que você tenha aproveitado. Então, como a gente falou antes, o estudo aprofundado vai para os nossos apoiadores do Leitura de Ouvido, e para você ser um apoiador do Leitura de Ouvido, é só você entrar em apoia.se/leitura de ouvido, que lá tem o nosso financiamento coletivo contínuo. Então, você estipula o valor que você quer repassar para o podcast todo mês, e esse valor vai vindo pra gente mensalmente, né, contínuo. E assim como é feito no Pix também, né, muitas pessoas pensam num valor que elas querem dar mensalmente por meio do Pix, e daí faz essa contribuição, né, como se estivesse dando, tô dando aqui de 12 meses, né? E para fazer isso é pela chave leituradeouvido@gmail.com. Então, dessas duas formas aí, você entra como nosso apoiador aqui do Leitura de Ouvido. Uma das recompensas é receber o estudo, e a outra é entrar aqui nos nossos créditos finais do podcast. E se você é de fora do país, também é possível. Entre em contato com a gente no leituradeouvido@gmail.com. Tem o PayPal, alguns colaboradores fazem por lá, ou tem outros sistemas de remessa direta, dependendo do país que você tiver, como a Lina Soares faz em Portugal pra cá. Então, participe, venha com a gente. A gente tem alguns apoiadores fora do Brasil, e que às vezes eles não querem fazer pelo apoia.se e querem fazer de outra forma, né, por transferência, enfim, e com essas pessoas a gente combina meio que caso a caso, né, porque... Conforme o país que ela tá... Porque tem gente que já tá acostumada a mandar dinheiro pro Brasil também, e receber, e quer fazer pelo sistema que ela usa já, então a gente ajusta as peças conforme o nosso apoiador. Então, se você é uma dessas pessoas e quer nos apoiar, você também manda um e-mail para leituradeouvido@gmail.com, que daí a gente conversa e acerta os detalhes, beleza? Inclusive, eu quero só dar um aviso rápido, Lucas. Como a gente vai adiantar alguns episódios ali, a partir de 10 de dezembro, a gente não vai conseguir pôr nomes novos de apoiadores na lista, porque a gente vai adiantar umas gravações. Sim, então se você entrar como apoiador... Durante o mês de dezembro. Durante o mês de dezembro, pode ser que você entre nos nossos créditos finais e comece a se ouvir a partir da semana de 10 de janeiro. Começar ali, entra em janeiro mesmo. E os nossos apoiadores são eles: Agnaldo Ângelo Silveira Rebouças, Alberto Alpírio, Ancli Lima, Ana Cláudia Chaguri Lopes, Ana Lúcia Novaes, Augusto Marques Ramos, Bruna Foltz Coutinho, Bruno Guedes com o Grupo Dam, Cláudia Lubi, Cristiana Castanho Ferraz, Eduarda Quartim, Elaine Vieira Ferreira, Ellen Carvalho, Evandro Benck, Fabiana Maria Landiva, Felipe Cronato, Isabel Araújo Alves, Jaqueline Conte, Karine Pacheco, Lina Soares, Lucas Pereira, Lucas Vieira, Luciana Botelho Pacheco, Luiz Fernando Garcia, Marco Aurélio Marques de Queiroz, Marcos Vinícius, Maria Lúcia Rick Bardi, Maria José de Oliveira Lima Félix, Marilu Lourenço Rosas, Maristela Prado, Matheus Trim, Matheus Simão Brum, Miriam Zelmicaetz, Mônica Tocarni, Paulo José Pereira de Rezende, Pedro Coimbra Machado Valente, Renata Pires Pereira, Sandra Cavalcante, Sérgio Juarez Rico da Luz, Silvana Silva, Simone Pessoa de Mesquita e Zenilda Ribeiro da Silva. Valeu aí, apoiadores do Leitura de Ouvido. Mais uma vez, se você quer ser um dos nossos apoiadores, é só entrar em apoia.se/leitura de ouvido ou enviar um pix para a chave leituradeouvido@gmail.com. Qualquer dúvida, tá tudo aí na descrição
E deixa teu comentário aí, falando o que você achou desse conto aí do Balzac. A gente teve muitos comentários legais. Assim, as pessoas ficaram encantadas com a felicidade do Guy de Maupassant semana passada. Que conto lindo, que história linda. E hoje a gente trouxe uma comédia trágica aqui. Isso aí, a gente vê na próxima leitura. Direção e narração, Dayana Pasquim. Edição, artes de capa e trilha sonora de abertura, de Lucas Piasecki. Produção, Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura de ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leituradeouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.